A oração é o que eu quero falar hoje, o poder da oração, a importância de uma vida de oração. Jesus nos deu exemplo de orar. Jesus passava a noite inteira orando. Mas peraí, Jesus precisava de orar tanto? Precisava. O Jesus homem nos ensinou o dever de orar. E nós vamos falar, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, a parte B do versículo, Tiago 5,16 diz assim, a oração feita por um justo pode muito no seu efeito, ou a oração de um justo é poderosa e eficaz. No livro de Tiago, que era irmão de Jesus, ele diz que a oração tem efeito, ela é eficaz. Ou seja, às vezes você vem orar e você tem que aprender uma coisa. A Bíblia diz da oração de um justo. Quem é justo? Nós não somos justos pelas nossas próprias atitudes. Nós somos justos porque o sangue de Jesus nos fez justos. Então, a Bíblia ensina o justo a ter cuidado com aquilo que ora. Você sabia que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós oramos, com aquilo que nós pedimos? Porque a oração de um justo, a palavra justo vem de justificado, né? E eu prego muito sobre o escândalo da graça. O escândalo da graça em Pedro 3,18 diz que nós vamos nos apresentar a Deus imaculados. A palavra imaculado é a mesma palavra que sem pecado. Aí você olha para você e você diz, espera aí, eu, uma pessoa tão cheia de falha, né? Pensei 1000 coisas erradas só no dia de hoje, e Pedro 3,18 diz que eu vou me apresentar a Deus imaculado. A única diferença que você tem que saber é que você não vai se apresentar a Deus. A Bíblia diz, o evangelista disse que Cristo vai apresentar o reino ao Pai. Então é diferente. É diferente de você chegar numa pessoa muito importante sozinha, e você chegar diante de uma pessoa importante com alguém que é íntimo dessa pessoa e te apresentar para essa pessoa. Então você não se apresenta a Deus, Cristo te apresenta ao Pai. E quando Cristo te apresenta ao Pai, Ele te apresenta perdoado, justificado e imaculado. Imaginou? Cristo chegar e falar, está aqui a minha igreja imaculada, que eu comprei, lavei com o meu sangue, perdoei e abençoei. Bom, a oração do imaculado, a oração feita por um justo, ela tem efeito no mundo espiritual. E muitas das vezes nós não nos atentamos, paramos para meditar nisso. A palavra oração, ela se divide em duas partes, orar e ação. Mas preste atenção, orar está na frente de ação. O porquê que muitas das vezes você pega as pessoas frustradas, muitas das vezes você pega as pessoas que vão lá na frente, tem que voltar cá atrás. Primeiro elas tiveram ação, para depois orar, porque é na oração que você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, nós temos que aprender com a oração de Jesus no Getsêmani. Ele fez uma oração assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você acha que, humanamente falando, Jesus era homem? A Bíblia faz questão de dizer, o Filho do homem, né? Jesus sentia dor, Jesus sentia frio, Jesus sentia sede, Jesus ele tinha as mesmas necessidades que nós temos, né? A vontade do Jesus natural seria não ir para a cruz, mas a oração fez com que Jesus entendesse a vontade do Pai, e não só entendesse a vontade do Pai, a oração te dá força para obedecer à vontade do Pai. Porque se você não orar, você não tem força para obedecer aquilo que você já sabe. Se você não tiver vida de oração, você não vai obedecer aquilo que aqui já sabe, aquilo que aqui já sabe. Você sabe o que é certo, sabe o que tem que fazer que é certo, mas muitas das vezes você não faz o que é certo, você faz errado. Por quê? Porque você age na direção sua.
na sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Né? Você tem que aprender. Tem que aprender a orar. E Tiago diz assim, que a oração é eficaz, é poderosa. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 7, versículo 8, está escrito assim: e quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos ou os gentios. A oração também, meu irmão e minha irmã, aqui Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, quando orarem, não fique repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. É muito importante receber uma direção aqui na oração. O próprio livro de Mateus 6, do 9 ao 13, vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E aqui no versículo antes diz, não fique repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Ou seja, muitas das vezes, você faz aquelas orações só terrenas. Deus, eu preciso da minha casa. Deus, eu preciso do meu carro. Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso do emprego. Deus, eu preciso de comer amanhã, viu Deus? Deus, eu preciso de pagar a luz. Deus, eu preciso de pagar a água. Quando na verdade, Jesus não ensinou você a orar só por essas coisas. Pedir coisas da terra, os pagãos fazem. Todo ser humano faz. Todo ser humano só pede coisas da terra. Mas Jesus falou, eles pensam que por muito falar serão ouvidos, né? Aí você vai mais adiante, no mesmo capítulo, Mateus 6, 9 diz, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Primeiro você vai orar, você diz, Deus, como tu és bom, Deus, o Senhor é maravilhoso, e você começa a elogiar Deus, você começa a falar quem Deus é para a sua vida, e depois venha o teu reino. A oração do Pai Nosso, ela é feita em todos os lugares. Um dia eu fiz uma oração do Pai Nosso num velório, e assim que eu fiz a oração do Pai Nosso, eu falei, agora eu vou explicar a oração do Pai Nosso, né? Aí, a oração do Pai Nosso diz assim, venha o teu reino. Reino de Deus, a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas ele é paz, alegria no Espírito Santo. Você sabe qual é o problema de 95% dos crentes hoje? É que eles fazem oração do pagão, só estão interessados em vitórias materiais. Eu quero te falar o seguinte, existe duas pernas, direita e esquerda, existe duas vitórias, vitória no mundo espiritual e vitória no mundo material. Mas muitas vezes você tem que entender que primeiro você tem que ter uma vitória no mundo espiritual, para depois a vitória no mundo material ter sequência, ter sentido. E Jesus falou, vem o teu reino. Reino de Deus não é religião. Jesus não falou nada de religião, Jesus falou de reino. Tanto que na crucificação, aquela plaquinha ali, está escrito, acusação, eis aqui Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele era tido como rei. Um rei tem um reino, um rei não tem uma religião, ele tem um reino. Reino é diferente de religião. Jesus implantou reino. Você tem que saber mais sobre esse reino. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus na terra? Temos que entender isso. Seja feita a tua vontade. Na oração, você aprende a se alinhar com Deus. Não é Deus que se alinha com você, é você que se alinha com Deus. Deus, qual é a tua vontade? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, abençoa aqui, Deus. Porque, irmão, nós queremos que Deus se alinhe conosco. É nós que nos alinhamos com Deus. Você pode dizer amém? Em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, Jesus conta uma parábola de uma mulher. Essa mulher, ela tinha muitos problemas. Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar.
né? E ele disse, né, está aqui, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Agora, qual é o contexto aqui dessa mulher? De problemas. Será que os problemas vão te afastar de Deus? Será que os problemas vão fazer você desanimar, esfriar na fé? Será que os problemas do dia a dia, será que as dificuldades do dia a dia vão fazer você cair numa depressão? Achar que Deus não vai te abençoar? Achar que Deus não é com você? Achar que você, Deus ouve todo mundo e não te ouve? Jesus falou o dever de orar sempre, e ele vai contar uma parábola de dificuldade. Aqui diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com homens, e havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia todo dia a ele, suplicando, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça a ela, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará a te fazer esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça depressa. Agora olha aqui, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? As pessoas estão perdendo a fé, por causa de problemas, por conta de dificuldade. As pessoas têm uma noção muito errada de Deus. O religioso, ele tem uma noção errada de Deus, e você que está me ouvindo aqui hoje, você pode ser um religioso, entendeu? Ah, pastor, eu sou evangélico. Evangélico e religioso é o que mais tem. Aqui, Jesus falou o dever de você orar, incluindo fé, porque a fé está no meio da oração. Você fazer uma oração e saber que Deus te ouve, mas é muito mais importante você aprender a colocar a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar, para você não bater, como a gente brinca, com o rosto na parede. Muitas pessoas vão se frustrando, vão desanimando, mas nós devemos entender o princípio da oração. Deus, o que o senhor acha que eu devo fazer? Deus, isso é para mim agora, ou é para um tempo futuro? E o mais dos mais importantes, venha o teu reino. Fazer a vontade de Deus inclui obedecer o reino, e o reino é o quê? Você ser uma pessoa humilde, você ser uma pessoa que, em primeiro lugar, você vai buscar a sua salvação. A oração, ela te ensina a valorizar as coisas espirituais, e você não vai se decepcionar por nada nessa vida e nem por ninguém. E uma das coisas mais importantes na oração, a oração, ela tem o poder de mudar você. Muitas das vezes, muitas vezes, eu em momentos de angústia, em momentos de aperto financeiro, em dificuldades, em provações, eu ia orar. Maria lembra quantas vezes eu estava lá, tinha minha profissão, cabeleireiro, e às vezes dava 2 horas da tarde, eu falava do Carmo, eu vou fechar o salão. Onde você vai, Cristiano? Eu tinha a chave, era diácono da igreja, tinha a chave da igreja. O que eu fazia? Ia lá para dentro da igreja orar e chorar. Orar e chorar. Muitas das vezes a sua solução é orar e chorar na presença de Deus, que tudo pode resolver. Muitas das vezes você fica chorando para as pessoas. Muitas das vezes você fica andando atrás de pessoas, quando Deus quer que você entre para dentro do seu quarto, tranca a sua porta lá do seu quarto, e vai chorar para aquele que pode ouvir. A Bíblia diz assim, olha, às vezes as pessoas querem assim, vamos para o monte orar. Monte é benção, não tem nada contra o monte. O dia que vocês quiserem ir, né, orar no monte, a gente vai orar, apesar que não tem nada confortável orar no monte, tem cobra, tem escorpião, você pode bater a cabeça lá, mas tudo bem, tudo bem. Mas, pastor, Jesus orava no monte, tudo bem, pode orar no monte, mas Jesus falou assim, olha, entra para dentro do seu quarto. Sabe por quê? A oração,
é a maior conexão de intimidade com Deus. Entra para dentro do seu quarto. Por quê? Porque no monte, rodeado de irmão, você não vai orar como deveria orar, sabia? No monte, esse que é a oração pentecostal. Manda fogo, Jesus. Mas quando você entra dentro do seu quarto, você entra no secreto. Aí você vai falar das suas fraquezas para Deus, das suas angústias, que muitas das vezes, se alguém ouvir, vai escandalizar com você. Entra para dentro do seu quarto, lugar de intimidade, e abre o seu coração para Deus, e fala com Deus. E a Bíblia diz: e o seu Pai, a palavra Pai, olha aí como é que estreitou lá, e o seu Pai, que vê o secreto, te honra publicamente. Te honra publicamente. Por isso tem um filme aí, Quarto de Guerra, né? Meu filho, vai para dentro do seu quarto, vai orar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu já falei que eu não sou pregador de fora, eu sou pastor local. Avivamento. Vamos trazer aqui um avivalista. Amo o pastor Marco Feliciano, amo tantos pastores aí, fazem parte da minha história. O avivalista Marco Feliciano vai vir cá, tá? Aí ele vem cá, né? Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Aí eu sei, opa, glória a Deus! Demônio está queimado a 1 quilômetro de raio quadrado daqui. Você, glória a Deus! E os crentes caem. Aí o Marco Feliciano vai embora. Aí amanhã, na segunda-feira, você está na mesma apatia espiritual. Porque você tem que estar avivado, não é diante de homens, é diante do Espírito Santo. Uma avivalista da igreja chama-se Espírito Santo. É ele que aviva o cristão. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da igreja. Não é homens famosos, que traz uma mensagem explosiva. Mensagem explosiva é aquela mensagem que Jesus fala ao teu coração que você deve fazer. Ama teu irmão, perdoa teu próximo, ajude o teu próximo. O maior avivamento não está em momento apenas de um culto. Entra para dentro do teu quarto, vai orar. Você está querendo uma mudança na sua vida espiritual? Você quer, pastor, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo. Vai jejuar e orar. Ano que vem, para corpo de Cristo, né? Eu recebi uma palavra. O Fabrício pregou aqui, cheio do Espírito Santo. Ele disse: pastor, ano que vem vai ser o ano da colheita. Eu recebi. Outra irmã chegou para mim e falou: pastor, ano que vem vai ser o ano da colheita. Eu falei: amém, Deus está confirmando. E eu estou sentindo paz no coração esses dias. E eu falei: vai ser o ano da paz. Vou colocar ano da paz, 2020, ano da paz. Aí depois o Espírito Santo falou assim: ei, como é que você quer orar? Como é que você quer ter paz sem vida de oração? Não tem colheita e não tem paz se não tiver uma vida de oração. Então, ano da oração. Aonde? Deixa eu falar uma coisa aqui. Está aqui a Viviane, com todo o respeito que eu tenho, trabalho para ela. O Perdigão também conversou comigo outro dia. Nós entendemos o trabalho de cura, né, Viviane? Você tem minha bênção, não é isso? Então, deixa isso aqui registrado, antes que a minha fala possa parecer que eu não abençoo esse trabalho dela. Até agradeço, porque é um trabalho pastoral fora do comum, de orientação, de bênção. Mas preste atenção, a igreja precisa de cura? Precisa. Mas tem caso que não é cura, tem caso que é conversão. Entendeu? Separa cura de conversão. Tem coisas, você recebe uma pessoa, e a pessoa fala assim: estou com dificuldade de perdoar. Aí te mostra uma lista de 300 pessoas que ela não perdoa, que ele não perdoa. Aí você fala assim: você é crente? Você é crente? Sou. Estou aqui fazendo cura com você, mas eu preciso liberar perdão aqui, ó, para 300 pessoas. Não, peraí, você não está precisando de cura, você está precisando de converter, porque não precisa de cura para perdoar. Perdoar é um mandamento que Jesus mandou. Entendeu? Jesus mandou. Eu não sinto que eu tenho que te perdoar. Jesus, meu irmão, tem pessoas que, o pastor é ladrão,
Ah, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Você acha que eu tenho vontade de perdoar? Eu tenho vontade de ir lá esganar. O seu filho do diabo, está falando que eu sou ladrão, já te roubei alguma coisa? Já te dei prejuízo de alguma coisa? Não, aí você sai, aí dá vontade de ir lá esganar. Você não tem vontade de perdoar um sujeito desse. Aí Jesus fala assim aqui: se ele chamou o mestre, que dirá aos discípulos? Perdoa. Você libera perdão sem sentir que tem que perdoar, meu filho. Perdão não tem esse negócio de, eu sinto que eu tenho que te perdoar. Ninguém sente que tem que perdoar, é um mandamento. Ponto final, é coisa do cristianismo. Mas ninguém consegue perdoar se não for um homem ou uma mulher alinhado à oração. Não consegue. Ninguém consegue viver o cristianismo sem oração. Santidade. Santidade. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre santidade. Até na teologia é bom. Teologia é bom você estudar teologia, porque é cheio disso aqui, ó, de alto e baixo, de encaixar um quebra-cabeça. Eu sou pregador da graça. A graça diz que você já é imaculado, né? E eu quero falar outra coisa aqui. Eu escutei uma expressão outra. Os pregadores agora pregando a hipergraça. O Breno ouviu, né? Bom, meu pai deve estar irado. Que quer me irar e bater na graça, né? Hipergraça. Esses pregadores aí de hipergraça, que já, o povo já está perdoado e tal. Depois o Breno: pai, estou confuso. Me explica isso aí. Esse negócio de processo de santificação, é processo ou já está pronto, pai? Falei: e agora, Espírito Santo? Como é que eu vou explicar esse negócio? Se o senhor já prega que está todo mundo perdoado, e aí? Aí vem uma pessoa e diz: e o processo da santificação? É bíblico, pai, o processo da santificação? Eu falei: é. E agora, Espírito Santo? O senhor é meu professor. Como é que eu vou ensinar isso aqui, Breno? Se está tudo pronto. Aí, depois eu te respondo. Deixa eu perguntar ao meu professor. Não existe hipergraça, viu, gente? Existe graça. Graça é graça. Graça é graça. É imerecido e ponto final. Ninguém aqui merece. Tá. Falei: e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo me falou: explica assim, ó. O Jonathan ali é engenheiro, né? Eu me lembro, Jonathan, que quando a engenheira entregou o projeto da minha casa, aí eu cheguei lá, ela falou comigo assim: a sua casa está pronta. Aí eu falei: não, vai ficar bacana. Aqui, ó, aqui está seu quarto, aqui está seu banheiro, aqui está cadê o quarto com a suíte aqui? Que está aqui, né? Está aqui o quarto aqui com a suíte. Ah, tá tudo aqui. Beleza, está pronta a sua casa. Está pronta, estava pronta, gente. Tinha o processo da construção, não é isso? Está pronto, você já é justo, você já é abençoado, Deus já determinou. Salmo 139, todos os seus dias estão escritos no livro da vida. Deus não projetou derrota para ninguém. O projeto já está pronto. Agora vem o processo da construção, que aí vem o processo da santificação, que aí vem o processo da oração. E ninguém vai... Aí vem o processo da santificação. E o maior meio de você se santificar é tendo uma vida de oração e alinhando a sua mente à mente de Deus. Está pronto, mas fica sem orar para você ver. Está pronto, mas fica sem ler a Bíblia para você ver. Está pronto, está tudo pronto, mas você... Amanhã é segunda-feira. Nós temos aqui, que começou semana passada, o culto da oração. E foi uma bênção, né, irmã Nenê? Foi uma bênção. Segunda nós já oramos aqui. Começa às 19 horas até às 21 horas. Oração. Eu não estou falando, gente, de uma conversinha com Jesus. Não. É por isso que você vai ficando fraco na fé. Você faz uma oração só de coisas materiais.
você faz oração só pensando nas coisas desse mundo. Você tem que orar pelo reino. Você tem que orar pelas almas que estão se perdendo. Você tem que orar pela sua vida espiritual, pela sua vida moral. Você tem que aprender a ser um cristão espiritual. Amém? O diabo não pode sapatear em cima de você, não. Glória a Deus. Era uma viúva, era sozinha, mas ela tinha uma vida de oração. Jesus falou: você tem que ser uma pessoa que ora. Amém? Irmão, e não é aquela oração não: Deus, hoje eu estou irado, mata aquele irmão. Deus, vinga para mim, Deus. Não, faz isso não, meu irmão. Ó Deus, pega aquele irmão na curva lá, só viu o que ele me falou, né? Não, meu irmão, você tem que... Deus, mata meu marido. Não, não pode não. Deus, mata minha esposa. Pode não. Vem aprender a orar aqui dia de segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu... Efésios 6:18. Orar para abençoar. Orem no Espírito. É o que aqui está dizendo. Efésios 6:18. Aqui. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda súplica, a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Agora deixa eu falar uma coisa importante: orar e vigiar. Orar e vigiar. Entendeu? Não é só orar. A Bíblia diz assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar. Você tem que orar e vigiando. Por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para você desanimar. Tudo para você desanimar. Você tem que orar e vigiar. Gente, uma coisa muito importante você aprender, uma coisa muito importante é você ser um homem ou uma mulher que tenha propósitos na sua vida. Propósito. Propósito, eu comparo propósito como uma árvore que tem raiz. Sabe? Passa a tempestade, passa os problemas, mas você está ali orando, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa, sabendo que Deus vai dar uma direção. Então, orar e vigiar. Vigiar no entendimento, vigiar no espírito. Eu nunca, na minha vida, eu nunca tive nada fácil, nada. Testemunho do Perdigão aqui poderoso, né, sobre a dificuldade inicial da vida da família, o que foi feito. Na minha vida não foi diferente. Trabalhei de lavador de carro, de garçom, vendendo picolé também. Muita dificuldade. Depois que o senhor converteu, as dificuldades acabou? Também não. Muita dificuldade. Hoje está muito melhor do que antigamente, mas muita dificuldade. Mas eu aprendi a ser constante. Eu aprendi a ser constante. É igual você vai ter que entender que dificuldade não é reprovação de Deus. Muitas das vezes você está passando um problema, você está passando uma dificuldade. Deus me reprovou? Não. Às vezes Deus vai usar aquela situação para te fazer um guerreiro, para te fazer uma guerreira, mas você vai ter que orar. Gente, a oração é o alinhamento que nós precisamos nessa igreja. Essa igreja só falta uma coisa: um povo que ora, mas que ora muito. Eu não quero medir a sua vida de oração pela sua frequência aqui. Estou falando disso não, porque às vezes você está entrando para dentro do seu quarto, você está tendo uma vida de oração e eu não sei. Às vezes você mesmo tem me ouvido aqui, está me ouvindo para dentro de casa aí, você tem a sua vida de oração. Eu não vou medir o seu nível pela sua frequência de culto. Se você vai vir aqui amanhã, se dá, se não dá, se der, muito bem-vindo. Às vezes você está indo para dentro do seu quarto, você está orando lá, mas se você não está, comece agora. Comece hoje. Só você e Deus sabe o tanto que você precisa alinhar seu coração.
Só você e Deus sabem o tanto que você precisa se envolver no mundo espiritual. Amém? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e versículo 9: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, antes me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Agora veja bem que interessante. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia fala qual é o espinho de Paulo na carne. Ah, pastor, não fala. Fala. Se você pegar a palavra espinho, tem tudo a ver com palavras calúnias. A palavra espinho tem tudo a ver com difamações. Paulo estava sendo difamado, perseguido. Muitas das vezes as pessoas vão falar mal de você, meu irmão. Deixa eu falar para você aqui. Muitas das vezes as pessoas vão falar mal de você. Muitas das vezes as pessoas vão te criticar. Muitas das vezes as pessoas vão te julgar pela sua aparência. Vão te julgar sem te conhecer. Aí você fala: Deus, por que as pessoas me perseguem, falam mal de mim, não conhecem minha vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A graça de Deus te basta. Mas você tem que saber o que é graça. Graça é o maior poder que o ser humano tem para ignorar as afrontas e as humilhações. Graça que Paulo recebeu fez com que ele continuasse a pregar o Evangelho e não olhar para os espinhos, para as calúnias, para as afrontas, para as ameaças. Continue com a graça do Senhor. Mas aqui, se você é um crente que não sabe o que é graça, como que você vai, se a graça te basta? Se você é um cristão que que o seu conhecimento sobre graça é pouco, como você se firma nela? Por exemplo, Paulo diz, o Senhor disse: a minha graça te basta. Mas espera aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Graça tem que ser compreendida a fundo. O escândalo da graça, o favor imerecido, as bênçãos imerecidas, a mão de Deus. Se a graça é um oceano, quero me mergulhar nela. Ela é poder que liberta os grilhões da mente, a acusação. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quero ler o último versículo, que está em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então é através das orações. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e é agitada de um lado para o outro. Não pense tal pessoa que receberá coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu quero pegar aqui, em Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A oração, ela não te deixa com dúvida. A Bíblia diz: não duvide, pois porém, peça sem duvidar. Ora sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Tem mente dividida. Uma hora você quer servir a Deus, outra hora você quer servir ao mundo. Uma hora você está no 220, outra hora você está no 110. Uma hora, posso contar com você, outra hora eu não posso contar com você. Amém? Tem um irmão que chegou para mim algum tempo atrás, vários irmãos já aconteceu isso, não vou falar só de um não. Chegou na igreja: pastor, pode contar comigo. Quero lavar banheiro, estou aqui para servir, estou aqui para isso, estou aqui para aquilo, estou aqui para aquilo outro. Pode contar comigo, porque daí vier, pastor. Ah, é? É. Mas cadê o irmão? Sumiu, nem aqui mais está. Mente dividida, inconstante. A primeira dificuldade já desanima. Meu irmão, problemas servem
ou para te moldar, ou para te promover. Problemas servem para te moldar ou para te promover. Se você não tem vida de oração, você não consegue entender essas coisas, porque essas coisas é Deus que ensina. É Deus, eu falo, mas quem tem que ensinar é Deus. A planta está pronta. Uma hora você é crente, uma hora você não é, uma hora você quer fazer, outra hora você não quer fazer. E é instável, é inconstante. Quem não ora é inconstante. Quem não ora não tem firmeza para resolver problemas. Quem não ora é igual uma árvore sem raiz. Primeiro vendaval, vai por água abaixo. Quem não tem vida de oração não consegue amar, não consegue perdoar. Quem não tem vida de... vou falar por mim, está aqui minha esposa aqui. Todas as vezes que eu e ela afrouxa na oração, é uma luta dentro de casa, né, Maria? Todas as vezes que nós frouxamos na oração, você sabe uma coisa boa para tirar da oração? Correria. Resolve isso, resolve aquilo, resolve aquilo, resolve aquilo outro. Não tem tempo para oração. Tem tempo para ter uma conversinha com Jesus. Eu não estou falando de conversinha, estou falando de oração. Você tem que dar o melhor tempo para Jesus. Pastor, eu vou orar de madrugada. Vou orar de madrugada. De madrugada é o melhor horário. Mentira, é o pior horário. Senhor, sacrifício está aqui orando. Jesus, abençoa o Genésio, não, pastor Cristiano, abençoa o pastor Cristiano, abençoa a irmã, qual é a irmã mesmo, Jesus? Estou com sono aqui. O pior horário. Você vai orar, chega lá, está de pijama, joga o cobertor para cima, aí deitar, senta na sala, ficar com o Senhor, meu Pai. Glória, sai demônio da insônia. Não, meu irmão, é o pior horário. Dê o seu melhor horário de oração, aonde você está mais lúcido, aonde você está ciente do que está falando. Dê o seu melhor horário, o tempo que você está mais conectado, é isso que Deus quer de você, aonde você sabe o que fala, porque oração, meu irmão, a oração, você está rindo, a oração é igual um avião. Quando você vai decolar, embaixo o avião está pesado, mas quando decola, lá no ar ele está leve. Quando você insiste na oração, você não tem noção do bloqueio que Satanás quer fazer no início da oração. Quando você se levanta para orar, vai vir uma potestade colocando peso, colocando desânimo, colocando celular para tocar toda hora, é menino chamando toda hora, é toda hora tem uma coisa para fazer, é na cozinha que tem que ir, é um monte de coisa que tem que ir. Mas quando você decide orar, e você começa a orar, vem aqui amanhã para você ver, a gente começa a orar, depois de meia hora você vê choro, você vê lágrima, você vê o sobrenatural. Nós vamos entrar no mundo espiritual, quebrar os grilhões e orar, e tomar posse do que é seu. Amém?